Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais um Café com Bíblia, recebendo meu irmão querido Adriel, da Assembleia de Deus do Jardim Miriambi, um jovem que tem queimado por Jesus, que tem seguido e ouvido a voz do Senhor, a voz da sua liderança, e está aqui hoje para tomar um café, compartilhar algumas coisas sobre o avivamento, sobre a vida de devoção, de oração, como a gente pode se manifestar num ambiente tanto de trabalho, como na igreja, nas praças. E acredito que será muito proveitoso esse tempo Com certeza. de Pô, irmão, aprendizado. é isso. Prazer todo meu estar aqui com vocês. Café com Bíblia, maravilhoso. Meu irmão Felipe, inspiração pra gente. E, mano, prazer todo meu. Vambora. Tô aqui pra servir, pra estar junto. E vambora, vamos que vamos. Amém. Aí você vê, não, todo boné meio descolado, vem ele, Andréia, capa preta, capa marrom, filho. Tô falando, esses caras de hoje em dia, rapaz, eles são violentos. E vamos falar um pouco, Adriel, sobre essa questão da... Como que a gente pode ter essa vida de oração, Adriel? Me fala um pouquinho aí como você tem vivido esse tempo de oração, tempo de pandemia. Como é que tem sido, irmão? Com certeza. Mano, assim, oração é sempre um desafio quando a gente fala de oração, porque automaticamente a nossa carne não gosta de orar. Nós não gostamos de orar, assim, a nossa carne. Então, o que te dá prazer em orar? Quanto mais você se alimenta de Deus e Jesus se torna o seu alvo, a sua única contemplação, você passa a ter prazer nisso. Mas comumente, o homem comum, o homem natural, ele odeia isso. Tanto que muitas vezes é uma luta pra gente ter as práticas espirituais comuns, né, no dia a dia, oração, Bíblia. E falando de pandemia, acredito que esse tempo foi um tempo onde Deus agrupou todo mundo dentro das casas, fez com que todo mundo voltasse para a base, pra gente, se a gente está falando de avivamento, de transformar a cidade, primeiro você tem que começar dentro de casa, né? Primeiro você estando bem com sua família, reencontrando em casa, comunhão, aqui ó, mesa, partir do pão, depois a gente sai pelos confins para incendiar o mundo. Igual a gente estava conversando ali nos bastidores, a gente estava falando do Descende, né? De como que a gente, poxa, eu queria muito ir no Descende, mas a gente não pôde, vamos esperar. Haverá outras oportunidades pra gente poder ir, mas ele foi, ele viu coisas preciosas lá, veio com a bandeira lá, vibrando com São Gonçalo, levei São Gonçalo. Levou São Gonçalo lá, cara, intercedendo. E assim, a gente tava conversando, né? Como que o Descende passou 2 semanas, foi todo mundo enviado para onde? Pra dentro de casa. Pra dentro de casa, cara. Ou seja, começa de casa, vamos pra fora. E se cumpre aquilo que Jesus disse, né, cara? A gente está nos quartos ouvindo aquilo que o Pai tem a declarar. Sim. E depois vai para os telhados declarar aquilo que ele falou no secreto. Exato. Então é voltar para casa, voltar para o nosso jardim, né, de intimidade, né? Porque às vezes a gente fica tão no natural, tanto na repetição, naquela coisa assim, não, trabalho, igreja e etc. Ele esquece dessa vida de devoção, dessa vida de oração e se perde o relacionamento. E diante disso, Adriel, Paulo fala a Timóteo, na sua primeira carta, ele fala assim: Timóteo, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça a todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Adriel, meu irmão, você acha que esse problema que a gente está vivendo, esse momento caótico, digo, não somente no Brasil, mas na nossa cidade, Gonçalo aqui, Rio de Janeiro, como que você vê essas situações onde tem crescido a criminalidade, tem visto que os jovens não querem mais ter aquele envolvimento com a palavra, quando se fala em oração já se dá sono, quando se fala em Bíblia, se fala smartphone, o jovem hoje não tem muito prazer de pegar uma folha, de folhear, de pegar um marcador de texto, cara, que texto interessante, vou marcar a Bíblia hoje em dia, é mais smartphone, é tudo virtual. Como que você vê, irmão, esse tempo, irmão? Como você vê essa estação? Cara, na verdade, eu tava vendo um homem que sigo, uma grande referência para mim falando esses dias, que o brasileiro em si, a gente
falando de Brasil, o brasileiro em si, ele é muito emocional. O brasileiro não é tão racional, ele é muito emocional. As nossas igrejas são muito emocionais. A gente vai muito na vibe da moda, Sim. entende? Então, assim, infelizmente a gente tem dados, o último IBGE, se eu não me engano, na verdade isso é uma coisa até recente. A gente sempre teve, se levantava no IBGE, sempre números de cristãos e tal, no Brasil, no mundo. E depois de um tempo, o IBGE começou a contar números de cristãos praticantes e cristãos não praticantes. Não tem isso ainda. Olha isso. Então a parada, isso entre aspas, assim, é recente. Você olhar para a história da igreja, para a história de tudo, isso é uma coisa recente. Então a gente está perdendo esse temor, a gente vê um número muito grande crescendo nas igrejas, de jovens, de pessoas que têm chegado, mas em compensação, criminalidade só aumenta, corrupção, política totalmente corrupta e tudo mais, isso não tem gerado um impacto na sociedade. Sim. Então, a gente parando para olhar, fazer as contas, não bate. Cresce o número de cristãos, entre aspas, nominalmente falando, mas ao mesmo tempo que que você pega os avivamentos da história, a gente está aqui com o livro do País de Gales e outros avivamentos da Bíblia, você vê que isso causava um impacto diretamente na sociedade, cara. Entende? Então é uma coisa assim, que a gente vai muito na emoção. O que tá na moda hoje? É ler a Bíblia no celular? Não que esteja errado, mas a gente acaba que se perdendo assim das bases. A gente vai muito na onda da moda, que não sei o que, e a gente acaba perdendo as bases, o prazer do lugar secreto e tudo mais, e fica pela mesma coisa, né? Isso não muda, não transforma a vida de ninguém. É como se fosse mais uma vibe que a gente vai seguindo e não transforma nada. E pegando essa ideia, irmão, você percebe, as pessoas, elas querem fazer em tudo. Não, eu quero cantar, eu quero pregar, mas Paulo fala assim, cara, antes de tudo, Timóteo. Exato. Antes de tudo. Timóteo, você pode fazer qualquer coisa, Timóteo, mas antes de tudo. Antes de tudo. Ora. Exato. Interceda, suplique. Porque a gente, cara, tá numa vibe assim, cara. Eu faço um cursinho de teologia hoje, eu faço um cursinho de música hoje, o que eu faço? Eu já quero tocar, irmão. Você entende? Eu já quero pregar, irmão. Já quero estar em cima. Mas a ideia não é essa. Exato. Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, antes de tudo, se façam, cara. E você vê que a partir da oração, a intercessão e o povo suplicando, a gente tem paz na cidade. Exato. Então, quando a gente vê esse momento caótico em São Gonçalo, esse momento que está vivendo no Rio de Janeiro, a gente percebe, irmão, que tá assim, meio cai nessa questão de oração. Mas você vê que o povo está orando mais. Você vê o que você está falando lá da sua igreja. Exato. Turno de oração, acaba Estamos voltando a orar. Volta a orar, você vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente percebe que, antes de tudo, cara, temos que orar, cara. É isso. Porque, aí você lá embaixo, conversando, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz o quê, irmão? Sempre que Deus quer fazer alguma coisa grande, Ele põe seu povo para orar. Toda vez, cara. Quando Deus quer fazer algo grande, é isso. Ele quer chamar Rafael para orar, quer chamar Adriel, quer chamar vocês, para fazer o quê? Coisas preciosas, porque coisas pequenas ainda movem o coração do Pai. Detalhes pequenos, né, irmão? É isso. A gente passou a ser uma geração revolucionária, depois da revolução a gente esqueceu das coisas mínimas, né? Dos detalhes que movem o coração de Deus, dos detalhes que fazem o coração de Deus arder, né, cara? Claro, pô, imagina. Não, então assim, cara, a gente precisa ter esse período de comunhão, de amor, de devoção por Jesus, cara.